Meus amigos, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa aposentadoria compulsória, né? O senador Renan Calheiros tem se manifestado no sentido de aumentar as punições aos magistrados, e uma das suas mais populares propostas é o fim da aposentadoria compulsória, ela que é a maior pena dada ao magistrado infrator. Faça-me rir, né? Aliás, já ri bastante hoje. É inacreditável que isso ocorra no Poder Judiciário, mas é a pura realidade. O magistrado envolvido em alguma falcatrua, algum problema, é aposentado compulsoriamente, depois de submetido a seus pares e, lamentavelmente, continua a receber seus salários até o fim da vida, sem ter que trabalhar mais. É uma loteria isso, né? Negocião. Isso é uma pena. É pena no sentido não de lamentável, né? Isso é uma pena, uma sanção, uma punição. Agora eu faço a pergunta, ou um privilégio? É evidente que se houver uma PEC para alterar a Constituição, quanto às garantias da magistratura, nesse momento em que o presidente do Senado está respondendo por mais de 12, acho que 13 inquéritos, né? Isso vai ser entendido como uma retaliação ao Poder Judiciário. É bom lembrar o texto constitucional que reza no artigo 95, abre aí na internet para você ver, que os juízes gozam das seguintes garantias. A primeira, vitaliciedade. Para o juiz de primeiro grau, depois que ele faz o concurso, isso leva aí 2 anos, né? Ele não pode ser transferido, né, de uma vara para outra, eventualmente ele esteja cuidando de um processo, por exemplo, você não pode substituí-lo. É o caso do Moro. Ele é inamovível, ele goza da inamovibilidade, né? Está incomodando aí poderosos, então vamos tirar o Moro dali. Não pode. Então existe o princípio, está no inciso 2º do artigo 95 da Constituição. Então veja, inamovibilidade é outra garantia constitucional. E não pode também ter o seu salário, seu subsídio aí reduzido. No inciso 3º do artigo 95 diz lá, irredutibilidade de subsídio, né, ressalvado aí o que diz a lei. Bom, aos juízes é vedado exercer ainda que em disponibilidade, depois que ele é aposentado, né, ele não pode exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Aliás, ninguém cumpre essa, hein? Uma de magistério. Você pega juiz dando aula de várias disciplinas em várias instituições de ensino. Então, ele só poderia exercer uma. Está no parágrafo único do artigo 95. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo, dedicar-se à atividade político-partidária, juiz não pode externar a sua tendência político-partidária. Sabia disso, Érica? Então mexe a câmera para o povo entender que você não sabia. Claro, porque senão ele fica parcial. É que nós temos aí ministros que falam, né, que são contra esse partido, a favor daquele outro. Mas a Constituição, se for respeitada, no inciso 3º do artigo 95, diz isso. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Me parece que eles fazem, muitos juízes, ministros fazem palestras e tem até um cachê por isso, né? Eu não sei, tive notícia. Não sei se isso é verdade, espero que não. Ninguém há de negar que essas garantias são fundamentais, claro, para que o magistrado tenha independência ao aplicar suas decisões ou sentenças, mas a punição não será e não é aplicada ao cumpridor das suas atividades. Não, claro que não, mas sim àquele que dela abusar ou prevaricar. Não é possível que ao juiz corrupto ou que tenha praticado irregularidades funcionais seja somente aplicada a pena da aposentadoria compulsória e ele passe a viver com os poupudos proventos até o fim dos seus dias na ociosidade imposta como punição. A visão imperial, monárquica da magistratura precisa se adaptar à realidade no novo século. E os privilégios devem ser retirados por força de lei. Não é justo que o juiz corrupto ou envolvido em irregularidade seja pago com dinheiro dos cofres públicos, ou seja,
com os nossos impostos. Bem verdade que a eventual mudança da lei proposta pelo senador Renan Calheiros pode esconder os verdadeiros motivos, supostamente pessoais, que envolvam aí o senador e uma espécie de retaliação ao Poder Judiciário, como tem sido levantado por muitos que são contra essas eventuais medidas. De qualquer forma, a essência da discussão é, no mínimo, oportuna, pois como o Estado brasileiro está falido, quebrado, é sempre bom economizar um dinheirinho desses pagamentos feitos a corruptos e gente sem vergonha que continua a usufruir e ganhar salários em cima da miséria do contribuinte desse país. E tenho dito palavra de honra. Vamos lá?